Meu nome é Lívia, eu sou médica psiquiatra e diretora do CIMESP, do Sindicato dos Médicos. Vou falar um pouquinho com vocês a respeito da saúde mental da mulher, né, e das especificidades do sofrimento psíquico. A gente tem que primeiro começar refletindo sobre o conceito de gênero, sobre o que é ser mulher na nossa sociedade e sobre como isso pode nos afetar nos nossos próprios sintomas, né, psíquicos. O gênero é um marcador social que é construído historicamente e que vai permear todas as nossas relações. Mesmo antes do nascimento, já vão sendo construídas expectativas que se relacionam com o sexo do bebê. E aí, ao longo da nossa vida, a gente vai se constituindo em diálogo com essas expectativas sociais que são depositadas na nossa figura. Pensando numa perspectiva mais dualista de gênero, a gente pode dizer que o gênero feminino e o masculino se relacionam entre si dentro de uma dinâmica de poder, onde o feminino é colocado reiteradamente como inferior ao masculino. Esse lugar inferior do feminino em relação ao masculino, ele vai se manifestar, por exemplo, de diversas formas, né? Como nos salários menores das mulheres em relação aos homens, mesmo ocupando os mesmos cargos, na manutenção da dupla jornada, com maiores responsabilidades sobre a criação dos filhos, né? Maiores responsabilidades com o cuidado da casa também, no fato das mulheres continuarem sendo as principais vítimas de violência doméstica e violência sexual, enquanto os homens, enquanto os agressores, na verdade, geralmente são do sexo masculino. Hoje em dia, apesar das mulheres terem sim conquistado um lugar social, né, direito ao trabalho, direito ao voto, muitas coisas ainda se mantêm dessa relação desigual entre homens e mulheres. Epidemiologicamente, a gente observa uma taxa maior de transtornos mentais entre as mulheres, né, como depressão, transtorno mental comum, transtornos ansiosos. Isso acontece mundialmente, né? E são também as mulheres que mais frequentam e mais buscam os serviços de atendimento. Durante a pandemia da Covid-19, houve um aumento significativo dos sintomas psíquicos, como por exemplo, aumentou a sensação de tristeza constante ou depressão, aumentou o nervosismo e ansiedade. E esse aumento se deu de forma muito desproporcional entre os dois gêneros. Entre as mulheres, esses sintomas foram em torno de 2 vezes mais prevalentes do que entre os homens. No geral, a pandemia e a quarentena acabaram exacerbando algumas desigualdades sociais, né? Enquanto, por outro lado, os programas de assistência estavam com acesso muito dificultado. Além disso, as mulheres também tiveram uma sobrecarga muito maior durante a pandemia, o que se deve possivelmente ao fato das escolas e creches estarem fechadas e as mulheres ainda serem as principais responsáveis pelo cuidado, pela criação e educação dos filhos. Então, isso também acaba evidenciando como a dupla jornada ainda é, sim, uma realidade essencialmente feminina. Como outras trabalhadoras da área da saúde, nós, mulheres médicas, vivemos essa pandemia com alguns agravantes, no sentido de sobrecarga mesmo. Por conta da nossa profissão, o medo de transmitir o vírus para os familiares acabou sendo intensificado, né? O fato de ter que lidar com uma mudança muito grande no nosso trabalho, né, que se tornou muito mais tenso, muito mais difícil, muito mais sofrido em alguns aspectos, e conciliar isso ainda com o aumento da demanda em casa, né, que o cuidado dos filhos acaba sendo sim mais responsabilidade das mulheres, como a gente falou. Na minha clínica eu pude perceber isso, muitas mulheres médicas e outras trabalhadoras da área da saúde chegando com essas queixas, muitas pessoas que às vezes nunca tinham tido necessidade de tomar medicação psiquiátrica, ou nunca tinham passado por um sofrimento tão intenso antes, né, e que traziam muito essa sobrecarga, essa dificuldade de lidar com as demandas da casa, dos filhos, e com todas essas mudanças e aumento da demanda do trabalho. Isso, e dava para ver que eram conteúdos que não eram tão trazidos, por exemplo, pelos trabalhadores homens da área da saúde. Eu gostaria de deixar aqui 3 pontos para finalizar, 3 pontos para reflexão. O primeiro seria como nós, enquanto trabalhadoras que vivemos essa sobrecarga da dupla jornada, que foi acentuada durante a pandemia, como que a gente pode se cuidar,
e evitar o adoecimento. Eu acho que é um momento essencial para que a gente olhe para si e perceba também os nossos limites, né? O segundo, a medicina tem um papel de controle social. E aí, enquanto trabalhadoras da saúde, como que a gente escuta o sofrimento feminino e pode estabelecer uma clínica que auxilie na redução do sofrimento sem reiterar a dinâmica de poder a qual a mulher é submetida na sociedade. E o terceiro e último é a construção social do papel das mulheres, né? Se dá historicamente. E aí isso deve ser e é transformado pela luta social. Então, como que a gente pode atuar e se inserir nesse movimento de luta?